Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 4 de março do ano 2020. Hoje é quarta-feira. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: E ele firmará aliança com muitos. Ele quem? O anticristo. Por uma semana. Uma semana nós sabemos que são 7 anos. Uma semana são 7 dias, né? E 7 dias representa 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus amados irmãos, nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, logo após a saída da igreja, surge então um governo de emergência, que é o governo do anticristo. O arrebatamento ele provoca um caos no mundo. Então esse governo de emergência, ele faz esta aliança de 7 anos. Então essa aliança, ela não será antes do arrebatamento. Porque esta aliança, ela marca os últimos 7 anos do governo humano na Terra. Porque no final desses 7 anos, Jesus volta em Jerusalém e ele coloca fim ao governo humano e ele inicia o seu reino teocrático. Então o que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje é um cenário que está sendo montado para a implantação de um governo mundial. O mundo está tornando um caos. Arno Froese, da Chamada da Meia-Noite, ele sempre diz nas suas pregações: o mundo tem que se tornar um caos para que um governo mundial seja implantado através do caos. O próprio movimento Nova Ordem, hoje é Nova Ordem Mundial, mas naquela época, quando surgiu o movimento, eu me lembro que nos anos 90, quando surgiu o movimento Nova Era, naquela época era Nova Era, Satanás ele estava ele se camufla, então estava muito mascarado esse movimento Nova Era, então ele mudou para Nova Ordem Mundial. Então já nos anos 90, o próprio movimento, eles pregam isso. Eu não sei por que as pessoas que dizem que são evangélicas insistem com essa história de que o acordo de paz de Daniel 9:27 vai ser feito com a igreja na terra. Se o próprio movimento Nova Era, que hoje é a Nova Ordem Mundial, eles já pregavam nos anos 90 que é impossível a implantação de um governo mundial sem a retirada dos chamados peixes. Eles sabem que a igreja ela é um empecilho, a igreja ela atrapalha o governo do anticristo. É por isso que a igreja tem que ser removida, porque logo após o arrebatamento da igreja, o cristianismo vai ser proibido. Igrejas vão ser fechadas, pastores serão presos e bíblias, todo o material evangélico serão incinerados. E as pessoas que insistirem com a ideia de continuar pregando o evangelho depois do arrebatamento vão ser presas e decapitadas. É o 5º selo do Apocalipse. Então não existe acordo de Daniel 9:27 com a igreja na terra. Até que o movimento, pelo movimento Nova Ordem, o sonho deles é colocar rapidamente um governo mundial. Só que eles esqueceram de uma coisa: quem está no comando é Deus. É Deus que está no comando. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, não tem acordo de paz. Primeiro, a igreja tem que ser removida. A igreja tem que ser removida para que o anticristo seja liberado a partir da abertura do primeiro selo. O primeiro selo ele é aberto no céu, na presença dos 24 anciões que representa a igreja arrebatada. Quem abre o primeiro selo é o próprio Jesus que abre. O problema é que as pessoas não estudam a Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Não existe esse negócio de Papa liberar anticristo. Isso aí é mais especulação na internet. Vocês vão ver que isso é tão incoerente que já foi adiada a reunião do dia 14 de maio, já foi adiada para outubro. Por que foi adiada? Porque não é o Papa.
Não é o Papa que vai liberar o anticristo. O Papa não tem poder para isso. O movimento Nova Ordem sabe disso. Ele sabe muito bem que tem uma igreja na terra que ora, que busca a Deus, e essa igreja, ela é o sal, ela tempera o mundo. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Eu não estou falando aqui de uma igreja apostata, dessa igreja de Laodiceia. Eu estou falando aqui de um remanescente que não se dobrou a Baal que está na terra. Esses atrapalham a implantação de um governo único no mundo. Esses são os empecilhos. O movimento, eles estão criando caos, eles querem desestabilizar o mundo através de doenças, como esse coronavírus. Então isso aí desestabiliza o mundo. Eles estão desestabilizando a Europa. Eles estão desestabilizando as economias do mundo. Por quê? Porque eles querem colocar um governo mundial através do caos. Se eles pudessem, eles até baniam a igreja, eles davam um jeito de sumir com a igreja da terra. Mas quem vai sumir com a igreja da terra é o próprio Jesus, é o arrebatamento que tira a igreja da terra, que bane a igreja da terra. Não é a nova ordem, não é nada de nova ordem mundial que vai banir a igreja da terra, não é nada de projeto Blue Beam. Pelo contrário, esse projeto Blue Beam, isso aí eles criaram, isso aí é exatamente para acalmar as pessoas. O Satanás, ele sabe disso. Satanás sabe que vai acontecer um arrebatamento. Só que ele não sabe a data. Como ele não sabe da data, então ele já criou essa história de projeto Blue Beam aí para dizer o seguinte: quando acontecer o arrebatamento pré-tribulacionista, que vai acontecer, e isso é fato incontestável, quando o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, Satanás vai dizer o seguinte, que as pessoas foram levadas por discos voadores e vão dizer que é o projeto Blue Beam para poder abafar o arrebatamento bíblico. Então é isso, o cenário que está sendo preparado é para isso. Então não existe esse tal acordo de Daniel 9, versículo 27, ele é um acordo após o arrebatamento da igreja. E ninguém sabe quanto tempo que vai durar entre o arrebatamento da igreja e esse acordo de paz. Ninguém sabe. Tem um intervalo aí, e nós não sabemos, pode ser de dias, pode ser de meses, ninguém sabe. Agora, os 7 anos finais do governo humano, ele inicia no momento que o anticristo faz o acordo de paz. 7 anos. No meio dos 7 anos, que são 3 anos e meio depois, ele quebra a aliança. Então, quem estiver aqui no mundo durante a grande tribulação, é muito simples calcular a segunda vinda de Cristo. Na hora que o anticristo fizer a aliança, né? De Daniel 9:27, quem tiver aqui faz o cálculo, 360 dias, que é o calendário judaico, vezes 7 anos. Jesus volta em Jerusalém depois de 2.520 dias. Então a segunda vinda ela não é iminente, ela tem uma data para acontecer. Então todos os versículos que Jesus fala daquele dia e hora, ninguém sabe, só se encaixa em uma visão pré-tribulacionista. Porque a segunda vinda ela pode ser calculada. Então isso aí lança por terra de uma vez essa heresia pós-tribulacionista. Por exemplo, o acordo de paz ele é quebrado na metade da semana, 3 anos e meio depois, 1.260 dias. No momento que o anticristo quebrar a aliança na metade da semana, é simples também, quem estiver aqui na terra conta 1.260 dias depois da data que o anticristo quebrar a aliança, conta-se 1.260 dias, Jesus volta em Jerusalém. Então, a segunda vinda em Jerusalém, ela não é iminente, ela tem uma data. Agora, o arrebatamento ela é iminente. Jesus diz daquele dia e hora ninguém sabe. Então está falando de uma vinda iminente, de uma vinda pré-tribulacionista. Mas as pessoas insistem com os erros e não têm humildade para poder aprender, não querem aprender. O orgulho não deixa as pessoas aprender, a arrogância, a soberba não deixa as pessoas aprender. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos, porque o arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Agora, esse tal acordo de Daniel capítulo 9, versículo 27, não existe com a igreja na terra, simples assim, não existe. Qualquer fumaça que você vê na internet, que está tendo um acordo de paz, que não sei o quê, que o Papa vai fazer o acordo, que o Donald Trump vai fazer o acordo, não é o acordo bíblico de Daniel 9, versículo 27. Por quê? Porque a igreja está na terra. E o anticristo sabe disso, a nova ordem sabe disso. A nova ordem prega
é impossível que haja um governo mundial sem a saída dos chamados peixes. Então eles acreditam no pré-tribulacionismo muito mais do que muitos crentes aí. Interessante isso. O próprio movimento Nova Ordem acredita no pré-tribulacionismo. E os crentes não acreditam. É lamentável isso. A falta de conhecimento do povo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.